Glória a Deus. Amados, o tema desta noite nasceu de uma pergunta. E essa pergunta soou forte no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode ouvir? Pastor Avair, quem pode ouvir a voz de Deus? Pastor Márcio, quem pode ouvir a voz de Deus? Quando eu ouvi essa pergunta, eu lembrei de uma canção da minha época, lá de 80, que falava assim: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Foi a resposta que me veio à mente naquele momento. Mas essa resposta é humana. Se nós nos comprometemos de viver no reino dos céus, a resposta tem que ser à altura do reino dos céus, e não uma humana. Tanto em Salmo 95 como em Hebreus 3, eu vou falar, a gente vai deixar para ler alguma coisa mais no fim. A palavra do Senhor diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. A palavra de Deus vai além da nossa interpretação. Quem sobe aqui no altar tem uma responsabilidade muito grande, porque corre o risco de dar a sua opinião. E a opinião do homem não prevalece na palavra de Deus. A minha opinião não prevalece. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, a opinião de Deus, para que eu possa ministrar para a igreja. E nesta noite eu gostaria de mencionar alguns personagens na Bíblia que vão formar uma linha de raciocínio para entendermos a resposta da pergunta. O primeiro personagem é o filho de Joquebede, Moisés. Moisés, um hebreu, filho de hebreu, nasceu na condição de escravo, foi criado segundo os costumes de Faraó, conhecia somente os deuses de Faraó. Houve um desentendimento, ele teve que ir embora por 40 anos. E lá onde ele estava, após 40 anos aproximadamente, ele não estava orando lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia. O Criador chamou e falou com Moisés. E Moisés ouviu a voz de Deus. E ali ele foi instruído, abençoado, e o Senhor o capacitou para o ministério do propósito de Deus. O próximo personagem é Samuel, filho de Ana, uma mulher estéril, temente ao Senhor, e seu marido Eucana. E Ana sentia-se humilhada por não ter filhos. Um belo de um dia, ela foi até o templo, debruçou no altar, e chorou, e clamou, e pediu, e falou com Deus. O Senhor ouviu
e respondeu, depois de 9 meses, o pedido daquela mãe, que era estéril. Samuel, com aproximadamente 3 anos de idade, foi levado ao templo, e ali morou no templo, até mais ou menos a idade de 9 anos. Samuel andava com Eli, visualizava o templo todo, via a arca, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Samuel estava deitado, dormindo, e ele ouviu a voz de Deus. No primeiro momento ele não identificou, não sabia do que se tratava, até que Eli disse a ele: é a voz do Senhor, eis-me aqui. E o Senhor capacitou, abençoou, ungiu e passou para Samuel tudo aquilo que havia de acontecer. Próxima personagem me fascina. Eu me converti na igreja católica, no movimento carismático. Eu estava falando para a pastora que, na época, eu era o único que pregava sobre Maria. Sempre admirei a postura de Maria. E eu vou dizer por quê. Uma jovem de aproximadamente 13 a 15 anos. Nós temos filhos aqui na igreja de 13 a 15 anos. Uma menina educada segundo a lei de Deus. Não sei o que ela estava fazendo, mas o anjo do Senhor veio falar com aquela menina. Por que ela era tão especial? Ela não gritou o pai e a mãe, ela não desesperou, ela não foi procurar o sacerdote, ela ouviu do anjo e abraçou, ela foi sensível à voz do Senhor. Tomou para mim. Ela só disse para o anjo: mas como é que vai ser isso? Eu vou ter um bebê? Eu não conheço homem algum. A menina de 13 ou 15 anos corria o risco de ser apedrejada e morta. Naquela cultura tão rígida. Mas mesmo assim ela assumiu a responsabilidade. No mesmo momento, o Senhor foi lá visitar o varão José. José não estava orando, irmãos. Mas o anjo disse: José, a Maria, a menina, gera o Criador, o Emanuel, o Deus conosco. Cuida dela. Cuida dela. José também ouviu a voz de Deus. Jesus usou um padrão dos céus para escolher os 12, ao qual ele iria trazer o ministério e a palavra até os dias de hoje. Eu quero ler João, 1 João, que eu falo que é um dos textos mais marcantes, sempre foi marcante da minha vida. Está em 1 João 1. Aqui é uma declaração dos fatos dos dias de Jesus com os discípulos. E a palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos
e com os nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos e tocamos a palavra da vida. Aquele Deus que os profetas ouviam, as suas leis, seus estatutos, estava andando entre nós, nós o vimos, o tocamos, comemos com ele, andamos com ele, vimos ele chorar. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos. Eles presenciaram a manifestação, eles viram e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Uma pausa antes de eu ler o segundo versículo. Irmãos, a presença de Jesus naquela época não foi só para 12, foi para a multidão. Mas 12 estava sensível à sua presença. 12 estavam sensíveis à sua presença. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão uns com os outros. Qual que é o motivo? Comunhão uns com os outros. O corpo só é completo quando há comunhão entre irmãos. A individualidade, a religiosidade mata, mas a comunhão entre irmãos edifica a casa de Deus. Aleluia. Somos fruto deste ministério. Foi tão abençoado o que Jesus plantou no coração de 12, que até os dias de hoje, 2026 anos depois, ainda estamos colhendo os frutos na nossa vida. Embora que muitas vezes nos colocamos individualistas e achando que o Deus é só nosso. A igreja é nossa, eu que tenho a verdade absoluta e assim por diante. Ou então eu vou vender a bênção que o Senhor me dá gratuitamente. É um leilão de bênção, quem dá mais? Pessoas assim não entenderam o que o texto de João está dizendo. Próximo personagem que também me fascina, Saulo de Tarso. Um religioso nato, um homem da cúpula, achando que estava agradando as escrituras, ele matava e perseguia cristãos. Temido por todos. E numa das suas viagens que ele ia matar cristãos, acreditando estar agradando o Criador, ele ouviu a voz de Deus. E no momento que ele ouviu a voz de Deus, o Senhor se identificou a ele. Paulo era um cara do diabo? Não. Não. As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Paulo era um eleito perdido, sem discernir a palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo. Quando
levamos a palavra de Deus sem discernimento, nós matamos as pessoas a cada momento. O Espírito Santo precisa participar da sua palavra, porque ela é viva. Ela só se torna viva quando o Espírito Santo está dentro dela. Porque a palavra em si somente, ela mata. E Paulo era um dos prováveis, aos olhos humanos, que nunca seria convidado para coisa nenhuma na área espiritual. Quem chamaria um Saulo de Tarso para a sua igreja? Ninguém. Mas aquele homem perseguidor ouviu a voz de Deus. Próximo personagem se identifica muito comigo e com você. Agora a gente vai mexer com o nosso íntimo. A palavra de Deus vai mexer com cada um de nós. Natanael. Eu tenho um carinho muito grande pela escritura que cita Natanael e vou dizer por quê. João 1:44. Jesus vai até Felipe. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael, havendo achado aquele, e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré. Irmãos, às vezes essa palavra me constrange. Eu chego lá na Fundação Casa e vejo aqueles meninos daquela situação, sem esperança, tentando um suicídio. Eu digo para eles: eu achei aquele que os profetas anunciaram, que pode mudar a história da sua vida, que vai mudar a história da sua vida, se você for sensível à sua voz. Não há impossível para Deus. Natanael lia as Escrituras, mas esperava, buscava, ansiava o momento de encontrar o Messias. Só a Escritura era pouco, a presença do Messias completava a Escritura. Verso 47. Jesus viu Natanael e veio ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Aqui entra a nossa vida. De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. O debaixo da figueira é às vezes que nós choramos em casa. O debaixo da figueira é às vezes que você acha que não tem solução para os seus problemas. O debaixo da figueira é a hora que você acha que não tem mais jeito de nada. É o laudo do médico. É a conta bancária. É as contas que chegam. É o momento da figueira. Não fazendo propaganda do The Chosen, mas quando eu vi no The Chosen Natanael, eu chorei. Natanael vai para debaixo da figueira, com os projetos que ele tinha feito. Ele era um engenheiro no filme, e ele chora porque
um dos projetos dele desmoronou. E ele chora, sozinho, naquele deserto e aquela figueira, ele sozinho chora. E quando ele encontra com Jesus, o Senhor fala para ele: por que você chorou lá? Eu estava com você. Eu estava te abraçando. Você não estava sozinho lá. Eu estava com você. E a palavra é para mim e para você nesta noite. Você nunca esteve sozinho. Nunca esteve sozinho. Não vai dar para o pastor Márcio dar o testemunho de hoje, mas aquele testemunho mexeu comigo. A pessoa em coma, entubada, sem mexer um lábio. Na UTI, o pregador falou: você quer oração? Ele pensou: quero. E o pregador falou: que bom que você quer. Não tem impossível para Deus, irmãos. Em todos os momentos difíceis, Jesus está conosco. Assim como Jesus cruzou o caminho de Natanael, ele cruza o caminho de todos nós e proporciona oportunidades. Oportunidades. Eu falo na Fundação Casa, adoro falar isso para eles. Eu gosto de falar da Fundação Casa porque vocês animam de ir comigo, de domingo. Viu, né, Márcio? Eu falo para eles assim: primeira coisa, Deus te livrou da morte de um tiro lá fora. Você está vivo, já tem um bom sinal. Segunda coisa, aqui na Fundação Casa são 4 unidades. Você caiu na Ribeirão. Bacana. E a terceira coisa, você vem encontrar comigo, o pastor Márcio, para falar que Jesus te ama. Quantas oportunidades mais você quer? Quantos amigos teus que já morreram no decorrer da história? E você está vivo para dar testemunho. A diferença entre Natanael, dos dias de Natanael e hoje, quem arrisca? Natanael esperava o Messias libertador. E hoje esperamos o Messias noivo, buscando a sua igreja, o arrebatamento da igreja. O que Natanael viveu, não vivemos. Vivemos algo além. Natanael não conhecia o Pentecostes, não conhecia o Espírito Santo, não conhecia a unção do alto, mas esperava o Messias, que veio no pacote inteiro para ele. E hoje nós temos tudo em mãos, e temos preguiça de cultuar. Não sei se eu vou, não sei se dá. Nós ainda não entendemos, primeiramente, o Deus dos profetas, não entendemos. O Deus dos profetas é o Deus que criou tudo, é o Deus que nos livra da morte, é o Deus que se fez homem e pagou o preço no meu lugar. E pede o que para mim e para você? Estar sensível à sua voz, só isso. Quando estamos sensíveis à voz de Deus, somos direcionados por Ele. Um navio de 100 metros, o leme, vai daqui ali a 2 metros de leme, lá embaixo é só aqui, ó, um lemezinho vira um navio inteiro. A sensibilidade em Deus muda a história da nossa vida. Próximo personagem, que também me fascina muito, o gadareno, endemoniado, morava no cemitério.
Jesus atravessa o mar, os discípulos não desceram de medo dele. Que tenho eu contigo? Eu vim libertar o meu eleito. Eu vim buscar o meu eleito. E o gadareno ouviu a voz de Deus. Ele não tinha mão limpa, nem coração puro, não estava orando, não estava adorando, não estava nada. Mas o Senhor falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus e foi transformado pelo poder de Deus. E se você ler as Escrituras, quando o Senhor Jesus levanta acampamento para ir embora, ele estava arrumadinho. Vou junto. Não, fica pregando aí. Seu lugar é aí. Prega a palavra aí. O caso da samaritana. Agora eu estou partindo para o fim. É talvez o último personagem. Eu acho que nunca mais você vai ver esse texto da maneira que você sempre viu. Essa personagem não tem nem nome. É a mulher do fluxo de sangue. Por que será que a gente vai falar dela aqui? Marcos 5, 26. E foi com ele e seguia a grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E gastando tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo de mal a pior. Irmãos, a cultura da época era muito doída, rígida. Essa mulher, ela tinha como uma condenação de morte para ela. Ela não podia sair na rua. Ela era vista como impura. Ela tinha que ficar reclusa de todos. Às vezes nós nos sentimos impuros, deprimidos, gastamos tudo com cocaína, com maconha, com macumba, com patuás, com droga, com bebedeira, com prostituição, para preencher uma hemorragia espiritual que não cessa. Pastora, na hora da oração, achei bacana. O leproso precisava de cura para lepra. A mulher do fluxo cura para o fluxo. E nós? Quantas cabeçadas nós demos nessa vida? Quantos batuques? Quantos guias? Quantas coisas erradas? Mas ela ouviu falar de Jesus. Essa aqui nem Jesus podia falar com ela. Ela ouviu falar. Quem falou? Uma boca de Deus. A igreja. Eu sou crente, eu vou na igreja de vez em quando, eu não gosto de discutir religião. Então você não é nada, meu querido. Não é nada. Não vamos discutir religião. Vamos falar do Jesus que os profetas disseram, que veio para curar e transformar. Mas ele cura mesmo? Curou a minha vida, não pode curar a sua? Cura. E havia padecido muito, com muitos médicos, e gastando tudo que tinha. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Por quê? Ela não se sentia indigna.
Quando éramos no pecado, entramos na igreja. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez na igreja evangélica grande, eu estava com uma pochete, uma 380, até o talo de bala. No término do culto, eu tinha vergonha de mim e da pochete. Chegamos na casa de Deus, sentamos no fundo, ficamos em... Porque a sujeira. Eu ouvi falar que naquela igreja ali cura câncer, o pessoal ora e Deus cura o câncer. Eu acho que eu vou lá, mas eu vou ficar lá no fundo e ver como é que funciona. Eu vou chegar por detrás e vou tocar na orla do vestido dele, para ver o que acontece. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Verso 34. Disse-lhe o Senhor: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O retrato dessa mulher é o nosso retrato. O pecado às vezes nos distancia do Senhor. Mas desde que você tome uma posição, uma atitude, não, eu vou lá. Nem que eu for sentar lá atrás. Eu quero tocar no seu vestido, para ver se eu volto de novo a viver como eu vivia. A ser restaurado. A mudar a história. E vou falar algo aqui que sempre que você sentir o coração frio, porque tem hora que a gente sente o coração frio, desanimado, não sei se eu vou no culto hoje, entra no teu quarto, dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero tocar só na hora do seu vestido, vou ver se eu animo de ir lá para a igreja te glorificar, porque o Senhor é aquele que os profetas anunciaram. O Senhor é aquele que os profetas andaram a pé muitos quilômetros, descalços, com fome, no sol, na chuva, no secume, com sede. E eu tenho carro, eu tenho roupa, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um ventilador, e eu não vou. Eu não vou. Uma mulher que sofria. As pessoas sofrem hoje, irmãos. Eu tenho orado, ainda falei na vigília. No monte, a gente vai fazer uma campanha, 3 quarteirão de cada lado aqui, a gente vai fazer uma panfletagem, mas não é só fazer uma panfletagem, nós vamos fazer uma campanha de oração primeiro. Nós vamos na força do braço do Senhor. Essas biqueiras aí, não vamos entregar papel, toda biqueira. Mãe da biqueira. Quem vai falar com Deus, com eles é Deus, não sou eu. Eu só vou avisar, aquele que os profetas falaram, quer te ver, quer falar com você, quer tocar no teu coração, quer mudar a sua história. Quantos lugares essa mulher procurou? Quantos deuses e entidades ela procurou? Quantas promessas ela fez? Quantas doses, quantos pinos? Para muitos de nós não foi diferente, irmãos. Todos podem ouvir a voz de Deus. Todos. Não é só os puros, não. É todos. Daquele que mora no cemitério, daquele que se sente o fariseu máximo. Todos. A promessa de Deus é: estarei contigo todos os dias. Não precisamos de um sacrário para você vir falar com Deus. Não precisamos de uma imagem para você vir falar com Deus.
ouvir a voz do Senhor, entra no teu quarto. As minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz, e eu as conheço. E o que acontece depois? Elas me seguem. A gente conhece a primeira parte, fala muito pouco da segunda. Eu não sigo a igreja Nazareno. Não sigo. Sigo Jesus e congrego aqui. Isso aí. Sigo Jesus. Quem morreu por mim foi Jesus. Basta estarmos sensíveis à sua voz. E para finalizar, o que eu ganho com tudo isso? O que você ganha em ser crente? Tem vantagem. Então vamos lá. Quando ouvimos e recebemos a sua palavra, somos agregados na sua família. Jesus vira para o rapaz e fala, Maria lá fora, fala, quem que é a minha mãe? Quem que é os meus irmãos, senão esses que ouvem a minha palavra? Esses que congregam comigo. Irmãos de sangue e irmãos no sangue. Amém? Um dia a gente vai falar sobre isso. Ele troca o meu fardo pesado por um fardo leve. Hein, Vair? Seu fardo era pesado, não era? Hã? Conheço a história, né? O meu, então, eu nem te falo, irmão. E Jesus trocou o fardo. Eu falei para os meninos esses dias lá eu falo direto, né? Na fundação. Um pino de cocaína dura quantos segundos de barato? Qual que é a brisa? Ah, senhor, fobou uns 4 minutos. Então, filho, depois que Jesus entrou em mim, eu estou na brisa faz 20 anos, 30 anos, e a brisa não acaba. E sabe quanto custou? De graça para mim. Ele pagou o preço de cruz, para que eu tivesse essa graça. Você está aí comprando droga, dura 2 minutos, a droga acaba e você vai ficar doente, vai morrer. Recebemos gratuitamente a remissão, a minha conta de pecado, minha condenação de morte foi rasgada. O quinto é o mais gostoso. Usufruímos do reino dos céus. Às vezes você acha que vai morrer para ver a glória. Irmão, a glória começa hoje quando você se converte, porque você tem clima de paz, você anda com gente de bênção, se mudou a história. Na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O reino começou aqui espiritualmente entre nós. Já vivemos um clima, uma atmosfera do céu. Uma paz que só Jesus pode nos dar. Eu ouvi a voz do Senhor, é por isso que eu estou aqui. E você também. Vamos ficar de pé. Curva a tua cabeça. Oh Deus, o Senhor fala pela tua palavra, o Senhor fala em orações, o Senhor fala em cânticos, em hinos. O Senhor fala por testemunho, o Senhor fala de todas as maneiras e formas para atrair a nossa atenção, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor traga maturidade à tua igreja, comunhão entre os irmãos, intimidade e sensibilidade no nosso coração para com tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ouvindo a voz de Deus, que traz paz, que traz a direção, e que pela sua palavra, olha que tremendo, ele fala,
o propósito dele pela sua própria voz. E a palavra de Deus é: um dia estaremos diante dele. Eu ouvi de tudo aqui essa noite. A voz de Deus trazendo direção em vidas. Eu vi a voz de Deus levantando o abatido para transformar as nossas vidas. Eu vi a voz de Deus vindo em nossa direção. É isso que o Senhor lança, a palavra dele para vir em nosso encontro. E nós, tomamos posse disso. Vamos louvar mais um cântico ao Senhor? O que a voz dele fala? Tua voz me encoraja. Essa é a voz de Deus, Quando tudo diz que não. Tudo, parece que o mar vai sair. Ei, meu Deus, olha só. Sei que não estou só. Por quê? Porque não pode se frustrar. Oh, meu Deus. Fala assim, E cumpra, Senhor, cumpra, Senhor, cumpra, Senhor. Fala assim, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Deus do impossível. A sua destra, sua destra me sustenta e me faz. Deus do impossível. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Pai, pela sua voz, que confirma, que fala, que dá direção. Oh Deus, só o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Só a sua voz para trazer paz aos corações. Só a sua voz para dizer, meu Pai, que estamos de acordo com a sua vontade. Oh Deus, abrimos nossos ouvidos, meu Pai. Fechamos até as vozes do nosso coração, do nosso entendimento. E cremos na sua voz, na sua palavra. Louvado seja o seu nome. Pai, abençoa cada um que está aqui, Senhor. Queremos nos despedir nesse momento, desse culto que estamos aqui reunidos. Que a sua presença seja entre nós, Senhor. E que assim, meu Pai, possamos ser edificados pela sua palavra. Que a sua palavra vá de encontro aos corações. De encontro com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou encerrando. Gostaria de agradecer ao pastor Ivaí, pastor Gledes, que está conosco. Sejam muito bem-vindos.